Aula 2. Desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão ambiental. O desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão ambiental, ele passa por várias etapas contínuas, que são essas que vocês estão vendo nos slides. Nós vamos ver cada uma delas detalhadamente. A primeira etapa é o estabelecimento de princípios e compromissos ambientais. Os princípios e compromissos ambientais devem expressar a disposição espontânea de uma organização em atuar interna e externamente, direto ou indiretamente, com responsabilidade ambiental, tanto nos processos e atividades peculiares da sua natureza produtiva, quanto em projetos e ações de interesse comunitário. Os princípios e compromissos ambientais são os elementos orientadores e limitadores da política e do programa de gestão ambiental da organização. Por isso, elas têm que emanar do mais alto escalão da organização, sob a forma de paradigmas organizacionais. Eles precisam ser amplamente divulgados e não constituem uma proposta mutável. Ele não tem flexibilidade. Eles vão nortear a futura política ambiental da organização, que será concluída mediante a revisão inicial das variáveis ambientais, que é a próxima etapa. Revisão inicial das condições ambientais. A avaliação preliminar das condições ambientais de uma organização tem por objetivo identificar ou caracterizar o seu desempenho atual, de forma a estabelecer as bases sobre a qual será implantado o sistema de gestão ambiental. Esta operação pode envolver visitas, entrevistas internas e externas, questionários e até mesmo análise de conformidade legal com relação a eventuais processos e atividades nitidamente inadequados em termos de sua correção ecológica. Sua finalidade é requisitos legais, identificar os aspectos ambientais da organização, ou seja, quais são os processos da organização que causam ou podem causar impactos ambientais negativos de alta expressão, identificar os impactos ambientais adversos reais ou potenciais, priorizando-os e identificando aqueles que possuem maior expressão, exame das práticas e procedimentos ambientais existentes e avaliação de acidentes ambientais passados e não conformidades em relação à legislação, regulamentos, políticas e práticas anteriores à revisão. Estabelecimento da política ambiental da organização. Terceira etapa. Trata-se do documento estratégico da ação organizacional, onde são declarados os rumos e trajetórias que a organização vai tomar para realizar de forma ambientalmente sadia suas atividades produtivas. Então, a política ambiental da organização deve explicitar o atendimento das seguintes condições. Deve refletir realmente as intenções da direção, ser apropriada à natureza, escala, impactos ambientais da organização, incluir comprometimento de melhoria contínua, estabelecer meios para a revisão dos objetivos e metas, atender às legislações e normas vigentes no local e ser documentada e comunicada interna e externamente. Complementarmente, é aconselhável que constem da política ambiental os objetivos estratégicos ambientais da organização, bem como a motivação, a discussão e a forma com que devem ser estabelecidos e revistos. Diferente daquela etapa dos compromissos ambientais, a política ambiental se constitui num documento dinâmico, que é passível de análise e revisão em cada ciclo de gestão. Então, é melhor adotar uma política simples e realista, mais executável, do que partir para textos com grande conteúdo e pouca aplicabilidade. A próxima etapa se refere à organização impessoal. Em muitas oportunidades, é aconselhável a criação de uma estrutura de controle ambiental no organograma da organização, onde participam representantes de todas as funções da organização e o membro da alta direção, que é a quem cabe presidir o comitê. A próxima etapa é a comunicação às partes interessadas.
A organização deve manter procedimentos para a comunicação interna entre os vários níveis e organizações, e o recebimento, tratamento da documentação e a resposta a comunicações das partes interessadas externas. Segue-se, então, a etapa do inventário de leis, normas e regulamentações. Veja bem, 2 conjuntos de atividades merecem ser destacados pela importância de seus resultados. O primeiro é o inventário do aparato legal e normativo, e o segundo é a análise de conformidade da organização face a esse aparato e aos efeitos ambientais que acarreta. O inventário de normas, regulamentações e diplomas legais em geral, nacionais e internacionais, é da máxima relevância para os sistemas de gestão ambiental. Deve-se salientar que a conformidade legal também considera o atendimento às normas internas da organização. O inventário efetuado, ele deve conter a listagem de todos os diplomas legais e normas internas, classificados segundo suas finalidades. É bastante proveitoso, do ponto de vista ambiental, efetuar uma segunda classificação desse material, segundo os fatores ambientais básicos a que se referem, que são o quê? Ar, água, solo, fauna, flora, energia e homem. Internamente, outras classificações secundárias podem ser efetuadas de acordo com a natureza do negócio da organização, a natureza de sua clientela, seus produtos, seus processos, serviços, etc. A etapa seguinte se refere à análise de conformidade. A análise de conformidade traz os seguintes benefícios para a organização. Habilita a organização a avaliar sua posição atual em relação à legislação ambiental e ampliar seus resultados ambientais. Oferece meios efetivos para que a organização trabalhe em direção à conformidade legal, tanto em relação à legislação existente quanto à futura. Oferece meios efetivos para que a organização possa garantir as condições adequadas de gestão de longo prazo de seus impactos ambientais, tanto os benéficos quanto os adversos, e escolher os caminhos e linhas de conduta futuras de suas ações. Além disso, beneficia o perfil e a imagem da organização diante de seus funcionários, investidores, vizinhos e clientes, particularmente os pertencentes ao mercado externo. Oferece ainda à organização meios complementares para beneficiar seu desempenho ambiental e reduzir a manifestação e as consequências de fenômenos ambientais adversos. Amplia as relações da organização com a comunidade ambiental nacional e internacional. E fora esses benefícios, a análise da conformidade legal da organização é o elemento fundamental de um sistema de gestão ambiental e se constitui numa etapa básica para a institucionalização da função gestão da qualidade ambiental. Então, na parte concernente à análise dos efeitos ou impactos ambientais referentes à presença da organização, a abordagem é outra. Essa análise, em complemento à inspeção ambiental inicialmente realizada, busca identificar com mais detalhes os impactos ocorrentes e previstos, diretos e indiretos, provenientes de suas atividades, processos, produtos e serviços. Esses eventos, organizados em um conjunto de adversidades e outro de benefícios ambientais, devem ser priorizados segundo 4 atributos fundamentais, que é a intensidade, ou seja, a magnitude da transformação ambiental que acarretam, a duração, quer dizer, o prazo de tempo em que são previstos seus efeitos, a amplitude biofísica e antrópica de seus efeitos sobre fatores ambientais e a carência, ou seja, o tempo que o evento leva para que seus efeitos sejam percebidos e sentidos, uma vez estabelecido o quadro em que se pode manifestar. Além disso, cada adversidade ou benefício ambiental deve ser focalizado em termos da operação da organização. Ou seja, tem que ver se suas manifestações decorrem de condições normais de operação, condições anormais de operação, incidentes, acidentes e situações de emergência, ou atividades passadas, atuais e futuras. A próxima etapa é a elaboração do Programa de Gestão Ambiental. O Programa de Gestão ou Plano de Ação de uma organização envolve todas as suas funções empresariais
e é com base na política ambiental aprovada. O seu universo deve ser limitado temporal e fisicamente. É um instrumento dinâmico, sistemático, que contém objetivos funcionais e metas ambientais deles decorrentes, abrangendo um intervalo de tempo. Geralmente, o triênio é um prazo razoável. E dentro dele, todos os processos e atividades realizadas pela organização, bem como todos os projetos de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Esse plano deve ser consolidado em duas partes. A que se refere à organização tal como ela é e a que se refere à organização pretendida, em função de desenvolvimentos já programados. O plano de ação deve contemplar todas as adversidades ambientais constatadas e potenciais, organizando-as segundo a sua natureza. Isso significa que o programa de gestão ambiental deve ser dividido em subprogramas, contendo medidas, ações e decisões consideradas necessárias. Então, o plano de ação é, em síntese, um instrumento gerencial que pretende auxiliar a organização a consolidar um cenário futuro com desempenho e resultados ambientais otimizados. Ele deve ser avaliado em cada ciclo da gestão ambiental, ou no todo, ou em parte, e esse ciclo pode ter a duração de 6 ou 12 meses, dependendo dos prazos, dos objetivos e metas estabelecidos e do grau de sucesso alcançado. A etapa do manual, documentação e registro de gestão ambiental. A gestão ambiental ela deve ser expressa formalmente, de modo que a organização dispõe de todos os elementos da função em um único documento. Em princípio, ele deve conter os princípios e compromissos ambientais da organização, a política ambiental da organização, o programa de gestão ambiental, as normas da função gestão da qualidade ambiental, a legislação nacional e internacional, a estrutura orgânica da função, as atribuições da função gestão ambiental e os responsáveis, os padrões de desempenho e de resultados, a descrição dos equipamentos e sistemas, os indicadores e variáveis ambientais de monitoração, a descrição do relatório de desempenho ambiental e a descrição do processo de ações corretivas. Quanto ao controle operacional, nós podemos dizer que ele garante a realização dos cenários conforme caracterizados no plano de ação, que foi o que a gente viu anteriormente. Então, a cada desvio previsto ou identificado em qualquer nível ou função da organização, ações corretivas são solicitadas ou propostas, de forma a reconduzir o desempenho e os resultados da organização ao cenário ambiental pretendido. Os desvios de resultados são identificados através do monitoramento de variáveis e indicadores ambientais previamente estabelecidos. Outra responsabilidade do controle operacional é a realização de prognósticos para o desempenho e resultados ambientais da organização, de modo a que o plano possa ser eventualmente adequado a novas conjunturas externas à organização. Então, nesse processo, deve ser dada uma atenção especial ao comportamento dos agentes de cenário futuro identificados. O controle operacional também atuará na linha de produção ou de serviços realizados fora da organização, mantendo as mesmas normas de procedimento e requerendo os mesmos padrões de desempenho. O controle operacional atua ainda sobre equipamentos e sistemas físicos de proteção ambiental. Ele verifica a operacionalidade desses sistemas e equipamentos, a sua compatibilidade tecnológica, calibragem de equipamentos, entre outros. Ações corretivas e preventivas. A ação corretiva trata de problemas identificados no presente, como tendo ocorrido e persistido, e proporciona aprendizado e melhoria reais para o futuro. Já a ação preventiva trata de problema antecipado no presente, como possível de vir a acontecer,
e proporciona aprendizado e melhoria virtual para o futuro. Podem se resumir apenas em melhoria de padrões de desempenho e em mudanças de procedimentos. Porém, podem ser ações de curto prazo. De curto prazo são até 6 meses, envolvendo recursos e custos. Então, basicamente, os procedimentos constam de caracterização da não conformidade, programa da ação corretiva, constando de recursos, tecnologias demandadas, prazos, resultados finais esperados, pontos de controle e responsável pela sua implantação. E registro de mudança de procedimentos decorrentes da ação corretiva. No que se refere à etapa sobre auditorias, nós podemos dizer que as auditorias ambientais são processos periódicos de inspeções e levantamentos detalhados acerca do nível de conformidade atingido pela organização e dos impactos ambientais dela resultantes, ocorrentes e previstos. Então, tem-se assim as auditorias de conformidade legal e as auditorias de impactos ambientais. Uma auditoria ambiental pressupõe a existência de procedimentos próprios para sua realização. Suas finalidades básicas são determinar se as atividades do sistema de gestão ambiental estão em conformidade com o programa ambiental que foi aprovado e se estão sendo implementados de maneira eficiente, e determinar a eficiência do sistema de gestão ambiental no cumprimento da política ambiental da organização. Nós não vamos entrar em detalhes aqui agora quanto às auditorias, porque nós vamos estudar elas mais profundamente na próxima aula, né? Nós vamos ver a classificação e como se dá o processo de auditoria. Na etapa que se refere às revisões gerenciais, nós podemos dizer que as entradas para análise pela administração devem incluir resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organização, comunicação proveniente de partes interessadas externas, incluindo reclamações, o desempenho ambiental da organização, extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas, situação das ações corretivas e preventivas, ações de acompanhamento das análises anteriores, mudança de circunstância, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, recomendações de melhoria. Já as saídas pela administração devem incluir quaisquer decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças na política ambiental, nos objetivos, metas e em outros elementos do sistema de gestão ambiental. Essa etapa das revisões gerenciais se constitui na última etapa do processo de implantação do sistema de gestão ambiental. A próxima etapa, que seria a etapa final de avaliação do sistema de gestão, são as auditorias, que é o tema da nossa próxima aula, que é o que a gente vai ver na aula 3. Até mais.